porque o Teu amor nos envolve. Amém. O Teu amor, Ele cobre todo o nosso ser. Amém. Nós estamos dentro desse amor. Amém. Te agradecemos que estamos dentro do Teu coração. Amém. Oh, em Cristo Jesus. Amém. Oh, obrigado, Senhor, por nos amar de tal maneira, amém, ao ponto de dar o Teu próprio Filho, amém, oh, pelos nossos pecados, Senhor, e também a ponto de nos salvar completamente, amém, de nos introduzir na glória de Deus. Amém. Nessa manhã nós queremos render graças, louvor e adoração. Amém. Reconhecemos a Tua dignidade. Sim. Reconhecemos que somente Tu és Deus. Sim. Nós não somos, mas Tu és. Amém. Queremos Te louvar de todo o coração. Amém. Queremos pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor faça os nossos ouvidos atentos, amém, para a Tua palavra. Amém. Tu és a palavra de Deus. Amém. Tu és o Verbo que se encarnou. Amém. Tu és o Deus que falou outrora de muitas maneiras, amém, muitas vezes. Oh. Senhor, e nessa manhã nós rogamos a Ti, vem falar conosco. Amém. Não estamos aqui para escutar uma mensagem eloquente. Estamos aqui para ouvir o falar de Deus. Amém. Senhor, fala ao nosso coração. Amém. Que a Tua palavra, ao ser lida, penetre em nosso coração. Amém. Ela penetre como espada de dois gumes, amém, e faça a divisão que for necessária. Amém. Mas também que ela seja dada a nós como pão que alimenta, amém, como luz que clareia. Amém. Nos colocamos diante de Ti nessa manhã. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Oh, bom dia, irmãos. Amém. Por mim, a reunião já podia encerrar aqui. Senhor. Porque o mais importante da nossa reunião não é a mensagem. O mais importante é nós adorarmos, bendizermos e reconhecermos a dignidade do nosso Senhor. Amém. Oh, Senhor. Na Nova Aliança diz que um dos itens da Nova Aliança fala que não haveria necessidade de ninguém que nos ensinasse, pois todos teriam conhecimento de Deus. Sim. Então vai ser muito bom se nós chegarmos a um ponto, irmãos, em que nós não precisemos mais ouvir mensagem, mas que todos nós sejamos mensageiros da palavra. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero ver se eu consigo gravar esse negócio aqui, porque amém, estou conseguindo. Amém. Irmãos, todos já estão com os esboços? Hoje o nosso encargo é continuar falando sobre o descanso sabático que ainda resta. Sim. No estudo Vida de Hebreus tem 7 mensagens que abordam esse tema. E hoje nós vamos encerrar esse tema sobre o descanso sabático. Porém, nós gostaríamos de fazer uma visão panorâmica e dar uma visão geral sobre essa questão do descanso. Amém. Então, para isso, eu gostaria de convidar os santos a pegarem suas Bíblias e abrirem no capítulo 3 de Hebreus, versículo 1. Amém. Depois, no capítulo 4, versículo 9. Nós podemos ler juntos. Amém. Hebreus 3, 1 e 4, 9. Amém. Portanto, santos irmãos, participantes do chamamento celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. 4:9. Jesus. 4:9. Portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Como introdução, queríamos dizer o seguinte: Deus não está cansado. Deus, Ele é sempre eterno, Ele é autoexistente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, portanto, Ele não se cansa. Então, esse descanso não está relacionado ao tipo de descanso que nós temos,
costumamos chamar de descanso. Trabalhamos durante a semana toda, chega na sexta-feira, nós queremos que chegue a sexta-feira à noite, depois da reunião de serviço, aí vamos descansar. Para quem não trabalha no sábado, dormir mais um pouquinho. Não é esse descanso. O descanso aqui está relacionado à questão da satisfação. Senhor. Oh, Deus Senhor. criou todas as coisas, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, pela palavra do seu poder. Amém. Isso não trouxe nenhum tipo de exaustão para Deus, nenhum tipo de cansaço para Deus. Mas no sexto dia, Ele criou um ser chamado homem. Quando Ele criou esse ser, Ele olhou para esse ser e lhe disse: muito bom. Amém. Todos os outros elementos criados, os animais selvagens, os animais domésticos, os peixes, as aves, as árvores, as ervas, tudo, Deus disse que era bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse muito bom. Porque o homem é o ser que representaria o próprio Deus. Amém. E esse ser criado com uma vida compatível com a vida de Deus, precisaria ser enchido com o próprio Deus. Se o homem tivesse sido enchido com o próprio Deus, se ele tivesse comido da árvore da vida, o homem se tornaria o complemento e o descanso de Deus. Certo? Então Deus teria, poderíamos dizer assim, teria completado toda a sua obra. Mas sabemos que a história não foi essa. A história foi que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem caiu. Por isso, Deus teve que fazer uma obra de restauração, uma obra de redenção, uma obra de santificação, uma obra de justificação, para trazer o homem ao estado, não ao estado adâmico, mas ao estado de Cristo glorificado. O que os irmãos dizem? Amém. Deus não quer nos restaurar à semelhança de Adão. Deus quer nos levar à glória, na semelhança do Cristo celestial. Amém. Muito bem. Então esse versículo de 3:1 que nós lemos, de Hebreus, na letra A é algarismo romano número 1, os irmãos podem me acompanhar. Cristo como descanso sabático em 3 estágios. Então, essa palavra 3 estágios, 3 períodos do universo que está no algarismo romano 2, guardem bem isso, nós temos que entender isso. Letra A diz assim: Oh, Senhor. o descanso sabático em Hebreus 4:9 como tipificado na vida da boa terra de Canaã. É o Cristo como nosso descanso. Irmãos, observem que o livro de Hebreus, ele não faz menção à questão da salvação, porque o livro de Hebreus não foi escrito para pessoas não salvas, ele foi escrito para salvos que já haviam saído do Egito e eles estavam cruzando o deserto para chegar onde? Na boa terra. E é justamente nisso que o livro de Hebreus se foca, que o problema não está nem na saída do Egito e nem na boa terra. A questão, a dificuldade nossa está entre o Egito e entre a boa terra. Então esses irmãos hebreus, eles estavam, o apóstolo Paulo fala que pelo tempo decorrido eles já deveriam ser mestres, não é verdade? Então eles não eram cristãos iniciais, eles eram cristãos que estavam na sua trajetória com o Senhor. E nessa trajetória nós podemos nos cansar, podemos nos fadigar, podemos até cair, podemos nos esquecer da graça de Deus, podemos até retroceder para onde estávamos. Então o livro de Hebreus foi escrito com a intenção de levar esses crentes hebreus, não apenas saíssem do Egito, eles já tinham saído, mas que eles cruzassem o deserto e entrassem na boa terra. Sim. Amém? Você já está na boa terra, irmãos? Amém. Alguns não têm muita convicção, né?
eu espero que no final dessa comunhão, a nossa convicção, ela avance. Amém. Então hoje, na vida da igreja, irmãos, na era da graça, Cristo é o nosso descanso. Amém. Cristo é a realidade do descanso. Amém. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos que estáis cansados Senhor. e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Senhor. Aleluia, que Cristo é o nosso descanso. Amém. Na era da igreja, Cristo é o nosso descanso. Amém. Mas é comum, não é normal, que mesmo na vida da igreja, às vezes, nós por algum instante, algum período da nossa existência na vida da igreja, percamos esse descanso. E também, o mais grave, a gente às vezes observa irmãos e irmãs que estão na vida da igreja, que parece que nunca entraram nesse descanso. Só vive atribulado, só vive ansioso, só vive sobrecarregado. Irmãos, a porta do descanso já foi aberta. Amém. Agora nós precisamos entrar nesse descanso. Amém. Cristo é a porta da salvação. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus falou que Ele é a porta. E os que entram por Ele, eles encontram o quê? Pastagem. Então, quando você tem alimento, você tem abrigo, tem segurança, você descansa. Não é verdade? Então, eu queria aqui, eu não conheço todos que estão aqui, eu estou vendo alguns rostos novos. E eu queria dizer a esses rostos novos que eu não conheço, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador, esse é o momento de você fazer isso. Se você quer esse descanso verdadeiro, eu rogo a você, creia no Senhor Jesus. Amém. E será salvo você e a sua casa. Tá? Então, eu não vou pedir que você levante a sua mão agora, mas no final da reunião você pode procurar o Sterne, pode procurar o Genodi e pode falar assim, irmão, eu quero entrar nesse descanso. E nós vamos orar por você. Amém. E nós vamos te ajudar a entrar nesse descanso. Amém. Sabe por quê? Nós também estamos aprendendo a descansar no Senhor. Amém. Muito bem. Deixa eu beber uma aguinha. Senhor. Não repare no tamanho da minha garrafa. Senhor. Irmãos, eu queria salientar para esse versículo 1 do capítulo 3 que nós lemos, que fala sobre o nosso chamamento celestial. Preste atenção. Qual é a natureza do nosso chamamento? A natureza do nosso chamamento é celestial. E de onde veio o nosso chamamento? Do alto. Cristo nos chamou do alto. Amém. Então eu queria... Débora, escreve para mim. A Débora vai ser minha auxiliar hoje, tá? Escreve 3 palavras aqui, por favor. Salvação, descanso e reino. Então, eu queria que nós nos concentrássemos nessa palavra, chamamento celestial. Existe uma passagem no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 18, Efésios 1, 18, que eu gostaria de ler com os irmãos. Isso, tem. Sua irmã falou. Pode deixar aí. Amém. O versículo 1, o versículo 18 do capítulo 1 de Efésios diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Tem uma nota que eu gostaria de ler para os irmãos, que é a nota 18.3, que fala sobre o que é a esperança do nosso chamamento. Fala assim: a esperança do chamamento de Deus inclui o próprio Cristo e a salvação que Ele nos trará quando voltar. 2.
a transferência arrebatadora da esfera terrena e física para a esfera celestial e espiritual, além da glorificação. 3. O desfrute régio com Cristo no milênio. Amém. Irmãos, vocês estão muito fracos hoje, hein? Seria bom que, após a leitura de cada ponto, vocês dissessem amém, porque é o nosso chamamento, hein? Amém. Então, olha o 4. O desfrute consumado de Cristo na Nova Jerusalém, com as bênçãos universais e eternas no novo céu e na nova terra. Amém. Depois que vocês leiam essa nota e meditem nela, irmãos. O nosso chamamento contém uma grande esperança. Amém. E o nosso chamamento é celestial. Amém. Hoje existe uma tendência no cristianismo moderno de judaizar a igreja. Exemplo: Templo de Salomão. Alguns líderes cristãos usam até aquele negocinho, Então, para esses que querem voltar para a velha aliança, eles têm que guardar a lei. E quem guarda a lei está sob maldição. Mas nós estamos na era da graça. Amém. A natureza do nosso chamamento não é a mesma natureza do povo judeu. Não é a mesma natureza do povo israelita. Eles saíram do Egito físico para entrar numa terra física. Nós saímos do mundo, da esfera e do governo de Satanás para entrar em Cristo. Amém. E onde nós estamos em Cristo? Nas regiões celestiais. Amém. Irmãos, esse chamamento por si só precisa nos trazer esperança. Amém. Uma pessoa que não tem esperança, ela não se move. É ou não é verdade? Sim. Por exemplo, hoje existe uma epidemia de depressão. Tem os fatores hormonais, eu não quero entrar nessas coisas. Mas, se você é um crente que tem esperança, você pode evitar entrar na depressão. Se por algum motivo você caiu nela, você pode sair dela. Amém. Sabe por quê? Você tem esperança. Amém. E esperança que nós vemos não é esperança. Porque se o que nós vemos é a esperança, é uma esperança terrena. Mas nós não vemos o que esperamos, porque o nosso chamamento é celestial. Amém. Então, vamos entender que o descanso de Deus está relacionado à salvação de Deus, ao descanso propriamente dito e ao reino. Amém. Agora eu gostaria, letra B diz o seguinte: Cristo é o descanso verdadeiro para nós em 3 estágios. Na era da igreja, é o sábado do crescimento, o Senhor Jesus intercede por nós como nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque à destra de Deus, sendo Ele mesmo o nosso descanso. No reino milenar, o sábado da colheita, Cristo como rei. No novo céu e na nova terra, o sábado da plenitude, o sábado eterno. Então, gostaria de mostrar o seguinte: existem 3 etapas de crescimento, de descanso. Hoje, em qual delas nós estamos? Na primeira. Na era da igreja, estamos na era da igreja. Então, Cristo é o nosso descanso interiormente. O apóstolo Paulo, ele é talvez o melhor exemplo do Novo Testamento sobre isso. Aquela clássica passagem, Paulo e Silas, presos em Filipos, depois de serem açoitados, de serem maltratados, presos num lugar insalubre, numa masmorra, o que eles estavam fazendo? Estavam cantando. Amém! Por teu amor. É claro que eles estavam cantando isso, né? Eles estavam num êxtase. Sabe por quê? O descanso nesta era não é o descanso físico. Sim. É o descanso de Cristo como a realidade do nosso descanso. Amém. Se você tem Cristo, você tem satisfação. Se você tem satisfação, você tem descanso. Amém. Por exemplo, Senhor Jesus, te amamos. Uma pessoa, um ser humano trabalha, estuda,
aí ele arruma um emprego, ele prospera, ele casa, tem filhos. Mas já reparou, as pessoas ricas nunca estão descansadas, elas sempre estão querendo algo mais. Ela vai querer algo mais, algo melhor. Aí ele chega na faixa dos 40 anos, a esposa na faixa dos 40, ele troca por 2 de 20. Porque o homem ele quer satisfação. Mas se ele não tem Cristo, ele não tem descanso. Então, irmãos, nós já achamos o descanso. Amém. Estamos na era da igreja. Amém. Agora, nós saímos do Egito, estamos no deserto, passando as agruras do deserto, para entrar no descanso pleno, que é o reino milenário. Amém? Agora aqui eu gostaria de explicar algumas coisas, porque senão não vai ficar muito claro. Vamos ler aqui o Algarismo Romano 2. Vamos dar um pulo aqui para o Algarismo Romano 2, que nós vamos entender aqui os 3 períodos do universo. O primeiro período foi o tempo antes de Adão, ao qual chamamos de era pré-adâmica, a criação dos seres angelicais, dos céus e da terra. Presta atenção nessa frase. Deus criou, Satanás destruiu, e Deus veio para julgar o universo. Muito bem, vamos nos deter. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas existe um porquê disso. Agora vamos voltar aqui ao capítulo 2 de Hebreus um pouquinho. Muito bem, a partir do versículo 5. A minha intenção aqui é fazer com que nós entendamos por que Deus quer nos salvar, por que Ele quer nos glorificar. Ok? Vamos lá. A partir do versículo 5 eu leio, os irmãos me acompanham? Amém. Olha só que entendemos que foi Paulo que escreveu, não é isso? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Vamos ler por partes. Olha o que Paulo está falando aqui. Mundo que há de vir. Esse mundo já veio? Já veio? Não. Não. Há de vir. Olha o que Paulo falou. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que... Mas e o mundo presente? A quem está sujeito o mundo presente? Ao homem? Não. O mundo que nós vivemos não está debaixo da autoridade do homem. Está debaixo da autoridade dos anjos. Aí nós vamos entender. Só que existem anjos, que são anjos que se rebelaram contra Deus, e existem anjos que permaneceram fiéis a Deus, certo? Muito bem. Então esse mundo que há de vir, ele não vai ser sujeito a anjos, vai ser sujeito a quem? Vamos continuar a leitura. Mas alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco inferior aos anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Percebe aqui? Aqui ele faz 2 pontos aqui, não é isso? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Amém. Isso é uma menção do Salmo 110. Ora, ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Preste atenção nessa frase. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Cristo já governa? Cristo já governa? Cristo já governa a terra? Não. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Certo?
Aí nós vamos entender por que Cristo ainda não reina. Irmãos, só para nós entendermos. Hebreus capítulo 8 e capítulo 7 fala do ministério celestial de Cristo, não é isso? Ali fala que ele é ministro, ele está sentado à direita de Deus, e ele é à direita da majestade nas alturas, e ele é ministro do santuário celestial. Aí eu pergunto, lá ele não governa diretamente, quem está no trono é o Pai. Não me pergunte como isso é possível, não tem explicação para isso, mas ali o texto é claro, várias passagens do Novo Testamento falam que ele está sentado à direita da majestade nas alturas, como homem, como Deus ele está no seio do Pai, mas como homem ele ainda não reina, entende? O livro de Hebreus nos fala, no capítulo 1, versículo 13 fala: ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Agora presta atenção no versículo 14 do capítulo 1. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Olha só, salvação, descanso e reino. Não haverá descanso pleno enquanto não vir o reino, e não haverá reino enquanto nós não experimentarmos a plena salvação. Por quê? Vamos lá. Senhor Jesus. No versículo 2 do capítulo 1 fala que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Tá, então vamos para a Bíblia, que é para a Bíblia explicar a Bíblia. Agora vamos no capítulo 8 de Romanos. Se os irmãos não conseguirem acompanhar a parte que fala que nós somos co-herdeiros. Aqui. Romanos 8,17. Olha, em Hebreus 1,2 fala que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, certo? Então por que ele ainda não tomou posse de todas as coisas? Porque ele ainda está assentado à direita de Deus. Agora vamos entender. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Você é herdeiro? Amém. Vou perguntar de novo. Você é herdeiro? Amém. Se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro de quem? Herdeiro de Deus. Somos herdeiros. Vamos falar somos herdeiros de Deus? Somos herdeiros de Deus. Amém. Agora olha só, aí o apóstolo explica, por outro lado, co-herdeiros com Cristo. Entendeu agora? Se de fato sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Vou te dar uma notícia que talvez você fique meio alarmado. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Nós somos herdeiros de Deus. E por que Cristo ainda não tomou posse da sua herança? Hebreus também responde. Hebreus fala que nós somos os companheiros de Cristo. Somos seus sócios. Me fugiu aqui. Hebreus 1,9. Oi? Está difícil acompanhar os versículos, irmão? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de intensa alegria, mais do que a teus companheiros. Aí tem um outro versículo que fala, é no 3,14. Olha só. 3,14, falando a nosso respeito. Pois temos nos tornado companheiros de Cristo, se de fato conservarmos firmes até o fim a confiança que tivemos desde o princípio. Você é companheiro de Cristo? Amém. Amém. Somos companheiros de Cristo. Amém. O que significa? Que Deus Pai ainda não deu
o mundo que há de vir ao Filho. Por quê? Porque os seus companheiros ainda não estão prontos. Nós estamos atrasando a herança do Filho. Irmão, que a sua vida e a minha vida não atrase a herança do Filho. Que nós possamos voltar o nosso coração hoje ao Senhor. Amém. Porque o mundo que há de vir não estará sujeito aos anjos. O mundo que há de vir estará sujeito ao Filho, como cabeça de todas as coisas. Como Paulo fala aos Efésios, que na plenitude da economia dos tempos, Deus encabeçará todas as coisas em Cristo. Amém. Mas Cristo será o cabeça de todas as coisas junto com os seus companheiros. Amém? Amém. Irmão, não atrase mais a herança do Filho. Senhor Jesus. Amém. Agora voltando para o Evangelho de Romanos 1, letra C, diz assim: Cristo não tomou posse da sua herança por duas questões. Ele está esperando que seus co-reis amadureçam e sejam glorificados, para tomar posse do reino com ele. 2. Ele está aguardando que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E isso ocorrerá quando, irmãos? Só ocorrerá quando seus irmãos forem glorificados. Nós, seres humanos, não fomos os primeiros seres criados por Deus. Não fomos. Os primeiros seres criados por Deus foram os seres angelicais. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, certo? Mas a nenhum desses seres ele disse: você é meu irmão. O hino que cantamos: tu és meu Pai e nosso, meu Deus e vosso Deus. A nenhum dos anjos ele disse jamais: assenta-te à minha direita. Mas o que ele falou para os apóstolos? Quando eu entrar, o que a mãe dos 12 irmãos pediram? Senhor, quando eu entrar no seu reino, permita que um desses meus filhos, um assente à sua direita e outro à sua esquerda. Aí ele falou: mulher, você não sabe o que está pedindo. Mas irmãos, se nós nos assentaremos à direita ou à esquerda, não sabemos. O que nós queremos é estar no reino. Amém. Agora vamos dar uma olhadinha. Eu falei que Deus criou vários seres, não é isso? E a nenhum desses seres ele disse que eram seus irmãos. E a nenhum desses seres ele se uniu. A nenhum desses seres angelicais ele falou: eu sou a videira e vós os ramos. Não é como estamos vendo essa semana: vós está em mim e eu em vós. Ele não falou isso para os anjos, mas ele falou isso para a descendência de Adão. Irmãos, que privilégio. Amém. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor. Aleluia. Vamos a Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler, os irmãos me acompanham, para a gente economizar o tempo. Ao redor do trono havia 24 tronos, e nos tronos estavam sentados 24 anciãos vestidos com roupas brancas, e tinham em suas cabeças coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? São os 24 seres angelicais mais antigos da criação de Deus, que eles funcionam como um conselho de Deus. Digamos assim, é a posição mais elevada que um ser criado pode obter. Agora vamos para o versículo 10. Os 24 anciãos
se prostrarão diante daquele que está sentado no trono e adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ok? Presta atenção na última frase. E depositarão as suas coroas diante do trono. Essa frase, depositarão as suas coroas diante do trono, isso implica, sabe o quê? Transferência de governo. Irmãos, esses 24 anciãos angelicais, quando nós formos glorificados, eles que têm a posição de autoridade, de reger todo o universo junto com Deus, sabe o que eles vão fazer? Eles vão tirar as suas coroas e botar diante do trono. E o Senhor Jesus, como o único cabeça, dará essas 24 coroas a 24 homens glorificados. Não me pergunte quem é, tá? Provavelmente os 12 apóstolos, alguns dos patriarcas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês estão entendendo a grandeza que Deus quer nos introduzir? Por isso que esse descanso ele é em etapas. Se você desfrutar o descanso de Cristo como seu descanso hoje, e se você pagar o preço, você desenvolverá a sua salvação, e isso te dará acesso aonde? Ao reino. Amém. Amém? Mas esse reino ainda não veio. É necessário pagarmos um preço para entrarmos nesse reino. Por isso, no algarismo romano 3, fala assim, que o reino é uma recompensa pelo crescimento de vida. Eu queria só fazer uma observação aqui, irmãos. Se essas coisas não nos impressionarem, nós vamos ser igual aquela parábola de Mateus 22. Vocês lembram da parábola de Mateus 22? Na parábola de Mateus 22, o pai preparou as bodas para o seu filho. Preparou uma festa. Diga-se de passagem, Deus é um Deus de festa. Ele falou para Moisés dizer para Faraó: deixa meu povo ir para celebrar uma. Depois, no deserto, ele estabeleceu, na boa terra, ele estabeleceu 7 festas. E quando, o versículo que o Gelodi falou, de Mateus 26, quando ele voltar, ele vai beber um cálice conosco, novo, no reino de seu pai, não é isso? Amém. Isso vai ser o quê? A festa. Amém. Mas pode ser que a gente fique tão sobrecarregado com a nossa vida, ou nos falte visão espiritual, que nós sejamos como aqueles de Mateus 22. O rei celebrou a festa do seu filho, e sabe o que aconteceu? Aí ele saiu distribuindo o convite. Aí ele falou: não, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que experimentar. O outro falou: não, casei. O outro, qual foi? Comprou um terreno, eu tenho que ir lá ver meu terreno. Irmãos, se nós não virmos essas coisas celestiais, se não virmos que o nosso chamamento é celestial, as coisas terrenas nos impedirão de entrar na festa. Você quer entrar na festa das bodas do Cordeiro? Amém. O amém continua fraco, mas é com a consciência de cada um. Vocês querem que eu pergunte de novo para ter uma nova chance? Vocês querem entrar na festa das bodas do Cordeiro? Amém. Isso encoraja, irmão. É que a gente fala pela fé, a gente não fala pela nossa condição. Senhor Jesus. Mas para você entrar naquela festa, você tem que valorizar a festa de hoje. Para você entrar naquele descanso, você tem que estar no descanso hoje. A era da graça começou com a vida do Senhor. A graça. Depois da era da graça vem qual era? A era do reino. E depois, qual é a era que vem? Então, vem a era da graça de novo.
essa era da graça é na época da igreja. O que sai do trono de Deus no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém? Rio de água da vida. Aí o que o Espírito e a noiva dizem? Quem quiser, beba de graça. Amém. Aleluia! Amém. A era da graça é interrompida pela era do reino. Aqui não é era da graça, aqui é era da justiça. Por isso Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, ele saiu do Egito, cruzou o deserto e entrou na boa terra, e guardei a fé. Amém. Irmãos, nós estamos nessa jornada. Por isso existem as advertências do livro de Hebreus, que falam para nós não deixarmos de reunir. Porque se você deixar de reunir, você vai ter força para caminhar? Não tem, mano. Não adianta você dizer para mim: eu não preciso reunir. Tá bom. Tá bom. Se você se acha forte a tal ponto de não precisar da ajuda dos irmãos, não precisar da oração dos irmãos, não precisar do estímulo da palavra de Deus, continue. Mas se você é fraco como eu sou fraco, Deus, Ele dá graça aos humildes. Amém. Mas aos soberbos Ele resiste. Sim. Se nós nos achamos fracos, vamos caminhar com os fracos. Porque quando somos fracos, aí a força de Cristo vem a nós. Amém. Amém? Aleluia. Ó Senhor. Amém. Então, irmãos, essa era da justiça, que era do reino, ela é um prêmio para aqueles que foram fiéis a Deus. Então, o que nós lemos? Que Deus criou, Satanás destruiu. O problema de Deus não é com o homem. Sabia que Deus não tem problema com o homem? Sabia disso? Deus não tem problema com o homem. Deus tem problema com esse homem? Tem não. Sabe por quê? Se ele se arrepender, ele será salvo. Sabia disso? Mas se houvesse a possibilidade de Satanás se arrepender, ele poderia ser salvo? Não. Deus não tem problema com o homem. Deus tem problema com os anjos. Os anjos caídos. Por isso ele precisa que os homens sejam glorificados para assumir a posição desses anjos que caíram. Entendeu? Amém. Tem um trecho aqui no esboço. Deixa eu ver se eu acho. Que fala dos governantes. Dos governantes dessa era. Depois eu vou seguir aqui a sequência. Então, irmãos, só que para você tomar posse dessa herança, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Se você estiver nesse corpo de carne e sangue, como você vai herdar algo eterno? Você não pode. A carne e sangue nos impossibilita de herdar aquilo que é eterno, de entrar na eternidade. Então nós precisamos hoje de quê? Sermos glorificados. Amém. Então nós estamos no processo de glorificação. Amém. Porque a finalidade da salvação eterna de Deus não é nos livrar do pecado. A finalidade da salvação de Deus é nos levar ao estado de glória. Amém. Lá em Romanos, que nós lemos capítulo 8, fala: e aos que justificou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também santificou. Não é isso? E aos que santificou, a esses também glorificou. E o que o Filho está fazendo conosco? Em Hebreus 2:10 diz: ele está conduzindo muitos filhos para onde? Para a glória. Amém. E o que Paulo fala aqui? Cristo será glorificado onde? Nos seus santos. Amém. Entende, irmãos?
Deus se colocou numa posição que para Ele resolver todo o problema cósmico do universo, Ele precisa que o homem seja glorificado. Mas só será glorificado aqueles, lá nas advertências que está no algarismo Romanos 6, a primeira advertência é o quê? É necessário que prestemos atenção ao que já ouvimos para que não fiquemos sem rumo. Se você ficar sem rumo nessa vida, você está no caminho da glorificação? Não! Você está atrasando Cristo tomar posse da sua herança. A segunda advertência fala de perdermos o descanso sabático prometido. Se você perde o descanso na era da igreja, você não vai poder cooperar com Cristo para trazer o reino. Senhor Jesus. Entende, irmãos, a seriedade da situação? A terceira advertência fala que nós devemos ser deixados nos levar para onde? Para a maturidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas, quando eu cheguei a ser homem, o que eu fiz? Deixei as coisas de menino. Nós não vimos aqui que nós somos os companheiros de Cristo? Cristo tem companheiros infantis? Não pode. Os companheiros de Cristo precisam estar qualificados para sofrer com Ele. Não é isso que Paulo fala? Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Esse é o evangelho puro, irmãos. Não é o evangelho que promete ao homem coisas terrenas. Prosperidade, carro, dinheiro, casa, casamento, bem-estar. Não é isso, irmãos. Nossa era do descanso, desse descanso ainda não chegou. O mundo que admira ainda não veio. Então nós precisamos o quê? Completar o processo da salvação para entrar no reino. Amém. Então, irmãos, menino briga por qualquer coisa. Senhor Jesus. Eu tenho um neto de 6 anos e uma neta de 2 anos. Aí um está com um brinquedo, o outro também está com outro brinquedo. Mas o brinquedo que está na mão dele pode ser melhor, mais caro, mais bonito, mas não serve. Só serve o que está com o outro. É ou não é verdade? Quem aqui já é pai, é avô, sabe disso, não é verdade? Criança briga, bate cabeça. Homens maduros sofrem o dano. Lembra que Paulo falou para os coríntios? Que os irmãos levavam os outros a tribunal humano. Aí Paulo fala, por que vocês não sofrem o dano? Homem maduro aprende a sofrer o dano por amor a Cristo. Amém? Amém? Amém. Homem maduro sabe se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Amém. Homem maduro trabalha junto com Cristo na obra do Evangelho. Amém. Homem maduro assume as responsabilidades que Deus nos deu na edificação da igreja. Homem maduro, você não precisa chamar, vamos reunir. Homem maduro, você não precisa chamar, vamos visitar fulano. Homem maduro, você não precisa chamar, vamos pregar o Evangelho. Porque o homem maduro, ele está pronto. Ele é perfeito para toda boa obra. Se você ainda não é alguém que coopera na edificação, isso é sinal que você ainda não é maduro. Mas, irmãos, deixemos-nos levar a maturidade. Como que você vai amadurecer? Hebreus 4,12 tem a resposta. Alguém fica de pé e lê Hebreus 4,12 para mim, por favor. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma, espírito, junta e medula, E a apta discernir o pensamento do coração. Amém. Olha só, como que nós vamos ser levados à maturidade? Temos que acolher com mansidão a palavra em nós, mas essa palavra tem 2 aspectos. Em João capítulo 6, o Senhor Jesus disse que as palavras dele eram o quê? Espírito e vida. Ué, ô Giovanni, esse versículo então está errado, porque
Lá em João 6 fala que a palavra é espírito e vida, mas aqui diz que a palavra é espada. Sabe por que a palavra em Hebreus 4,12 é espada? Porque os crentes hebreus estavam misturados, a velha aliança misturada com a nova aliança. Eles pararam no caminho, não sabiam se avançava ou se retrocedia, se avançava para a era da graça ou voltava para a era do Velho Testamento. Então, nesse ponto, irmãos, a palavra tem que entrar em nós como espada. Agora, olha bem o versículo 4, o versículo 1 do capítulo 4, como começa de Hebreus. Olha o que Paulo fala: temamos, portanto. Para aqui. Paulo falou assim: irmãos, vamos desfrutar que está tudo resolvido? Não. Temos que temer. A palavra de Deus está na nossa mão. Porque eu não estou dizendo que desfrutar é errado, é isso que eu quero dizer, não. Às vezes nós entendemos errado. Desfrutar é o seguinte: eu estou aqui só para desfrutar, entendeu? Não assumo nenhuma responsabilidade, não coloco a mão no arado, só estou aqui para desfrutar. Hoje, depois dessa reunião, vamos ter a limpeza, aí vamos pedir os voluntários da limpeza. Não, irmão, eu só vim aqui para desfrutar. Mas é verdade. Servir a Deus também é desfrute. A palavra aqui é muito clara. Paulo, ele está sendo solene, irmãos, temamos. Temamos por quê? Porque nos foi deixada a promessa de entrar no seu descanso. Irmãos, a palavra foi falada, já foi dada para nós a promessa de entrar no descanso. Se a promessa é promessa, porque ainda não se cumpriu. Olha só, nos foi deixada a promessa de entrar no seu descanso, mas pode acontecer o quê? Que algum de vós não tenha conseguido entrar. Às vezes nós estamos na vida da igreja há 5, 10, 15, 20, eu já estou há mais de 30 anos, mas alguns ainda não conseguiram entrar no descanso. Se você não entra no descanso, Cristo como seu descanso hoje, tu acha que você vai entrar no descanso pleno do reino? Não tem lógica, irmão. Deus seria injusto com Paulo, que lá em 2 Coríntios Paulo fala: sofreu um naufrágio, foi chicoteado 3 vezes, não é isso? De 40 menos 1, sofreu na mão de falsos irmãos, foi apedrejado, aí agora, não, eu estou aqui só para desfrutar, Paulo, eu vou sentar do teu lado no reino. Peraí, irmão. Estevão foi apedrejado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, e você acha só que você dá um tapinha no matinal de manhã e depois ir para o trabalho e não está nem pelo Senhor? Você rejeitou as bodas do cordeiro, enquanto o pai preparou lá a festa, e você não está indo nem para a festa. Você acha que você vai participar da grande festa? Não se engane. Se você ainda não é salvo, se você ainda não crê em Jesus, eu te convido o seguinte: também tema, porque o juízo vai começar pela casa de Deus e vai se estender para toda a humanidade. Sim. Irmãos, hoje é o tempo da salvação. Amém. Nós temos que aprender que a era da graça é para o tempo que se chama hoje. Esse tempo, se hoje você ouvir a sua voz, você tem que fazer o quê? Não endureça o seu coração. Se você ainda não é salvo, não creu em Jesus, eu te encorajo hoje, pelo amor de Deus, não endureça o seu coração. Se você já é um crente, está na vida da igreja há 10, 15, 20, 30 anos, não importa. Ainda assim corremos o risco de endurecer o nosso coração. Porque o nosso coração, o Senhor, veja bem, os crentes hebreus já estavam na nova aliança, não é isso? Em Jeremias não fala que eles já tinham recebido um novo coração? Sim, mas aqui Paulo nos diz que o nosso coração pode ser endurecido. Nós podemos cair na incredulidade. Essa incredulidade não é uma incredulidade assim: não creio em Deus, não creio na obra redentora de Cristo. Sabe que tipo de incredulidade Paulo está falando? Deus tirou Egito.
Estamos no deserto. E vamos para o reino. Sabe qual é a incredulidade que Paulo está falando? A incredulidade é que eles não creram que Deus podia fazer isso com eles. Essa que é a incredulidade. Tirar do Egito, passar pelo deserto e entrar no reino. Eles não creram nessa boa palavra de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, aqui nas minhas anotações, eu escrevo muito antes de liberar uma mensagem, sabe, irmãos? Olha só. Senhor Jesus. Tem umas frases do estudo Vida de Hebreus que eu anotei aqui, que me tocou muito. No capítulo 20, na mensagem 25 do estudo de Hebreus, tem uma frase que diz assim: nada ofende tanto a Deus quanto a nossa incredulidade. Ele não está falando da incredulidade dos incrédulos, ele está falando da incredulidade do povo de Deus. Porque os incrédulos já são incrédulos, mas se nós estamos na vida da igreja e não cremos que Deus vai nos dar o mundo que adivinha, não cremos que Deus está operando uma grande salvação em nós, não cremos que Ele quer nos introduzir no reino, não cremos que Ele quer edificar a igreja, não cremos que Ele quer produzir a sua noiva, você pode doutrinariamente conhecer tudo isso, mas não vale mais doutrina. Já acabou. O tempo que se chama hoje é o tempo sobremodo oportuno. Amém. É o dia da salvação. Amém. Deus está nos dando uma oportunidade, irmão, de reinar com Cristo. Amém. Deus está nos dando a oportunidade de participarmos da sua vida e natureza. Amém. Deus está nos dando a oportunidade de resolver todo o problema cósmico do universo. Deus está nos dando a oportunidade de ser a noiva, de estar ao lado do noivo. Deus está nos dando a oportunidade dele querer falar conosco. O Espírito e a noiva dizem vem, mas o Espírito, a noiva tem que estar no mesmo nível do Espírito. Amém. Entende? Nós precisamos amadurecer, irmão. Agora tem uma outra frase que me encorajou. Nada honra mais a Deus do que a nossa fé. Tem um hino que eu gosto muito. Irmão, se o Senhor me levar para o seio de Abraão antes da volta dele, eu vou pedir, quem puder ir no meu funeral, se isso acontecer, espero que não aconteça, cantem 2 hinos. Esse que nós cantamos, 48. Não chorem no meu funeral, pelo amor de Deus, se eu partir antes. E nós precisamos entender o seguinte: Deus quer nos tornar iguais a Ele em vida e natureza. Amém. Não na deidade. Nunca participaremos da deidade de Deus, porque o que nós vamos herdar é algo tremendo, e o que nós vamos ser é algo maior ainda. Irmãos, nós vamos ser a noiva de Cristo. Amém. Amém. Vamos ser a esposa de Cristo pela eternidade. Para isso nós temos que ser compatíveis com Cristo, em vida, em natureza, em disposição de coração. Entende, irmãos? Esse é o tempo sobremodo oportuno. Esse é o dia da salvação. Em Números 14, hoje o Senhor me acordou hoje às 5 horas da manhã com um versículo, e ele falou: Rogério, fala para os irmãos esse versículo. Números 14, 9 fala assim: primeiro para mim, irmãos, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Depois de ouvir, esse versículo foi escrito no contexto seguinte: o povo de Israel no deserto, Moisés enviou 12 espias. Quando os espias voltaram e falaram: realmente a terra é muitíssimo boa, mas tem gigantes, e eles vão nos devorar, vão nos comer como pão. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra, porque falaram: agora vai vir o juízo de Deus. Aí Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e falaram: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. O que é ser rebelde contra o Senhor? É não crer na palavra de Deus. Se o Senhor quer te conduzir à glória,
Sabe o que você tem que dizer? Amém. Amém. Senhor, tu estás me conduzindo à glória. Amém. Eu sou fraco? Sou fraco. Agora eu lembrei do segundo hino para cantar no meu funeral, se o Senhor ouvir. Por fé marchar, embora sendo fraco. Carentes de mais graça desfrutar. Aí tem uma vírgula e fala assim: porém, em nós ressoa um triunfo. Descanso és, teu nome força dá. Entende, irmão? Nós não estamos aqui falando para super-homens. Estamos falando aqui daqueles que são socorridos. Ele não socorre anjos, que os anjos não precisam de socorro. Ele socorre a descendência de Abraão. Porque a descendência de Abraão foi corrompida pelo pecado. A descendência de Abraão está sendo influenciada pelos anjos caídos. Senhor. Você acha que o Rio de Janeiro é o que é porque só tem homem mau? Você não acha que tem potestades malignas atuando? Você não acha que você vê menino de 12 anos com pistola, com fuzil na mão, tu acha que isso é obra do acaso? Não, irmãos. Eles estão gemendo, porque eles estão aguardando o dia que seremos glorificados. Você quer ser companheiro de Cristo? Responda com sobriedade. Não se empolgue. Não se empolgue. Você quer ser um companheiro de Cristo? Amém. Então, Paulo falou: se com ele sofremos, já falei, vou repetir. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Amém. E não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não sejamos aquele que toma a palavra de Deus em vão. Senhor Jesus, nos salva, Senhor. Agora em Hebreus 4, 3 fala: nós que cremos. Nós que cremos. Você crê? Amém. Quem crê entra onde? Dê aí. Quem crê entra no descanso. Amém. A vida da igreja tem sido descanso para você? Amém. Tem sido? Amém. Se você é o que crê, você entra no descanso. Se você já está no descanso de Cristo como a realidade do seu descanso, você entrará no descanso de Cristo no reino. Veja bem, olha, o apóstolo, ele foi muito cuidadoso. O Espírito Santo inspirou ele direitinho. Lá está assim: no seu descanso. Na nossa versão, restauração, está escrito seu com letra maiúscula, indicando que não é o descanso do Rogério, o descanso do Reginaldo, é o descanso de Deus. Amém. Só vai entrar no descanso de Deus aqueles que creem na palavra de Deus. Amém. E não é só crer para a salvação, é crer durante a nossa jornada no deserto. Sim. Senhor Jesus. Amém. Quantos minutos você tem? 58 minutos, 29 minutos, segundos. Aqui então, no organismo Romanos 6, na quarta advertência. A terceira, como foi falado, foi ser levados à maturidade. E a quarta advertência é entrarmos no Santo dos Santos. Irmãos, não estamos na velha aliança. Na velha aliança, o Santo dos Santos estava fechado para nós. Mas na nova aliança, o véu já foi rasgado. Amém. Você tem Cristo como seu sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tinha muita coisa para falar sobre isso, mas não vou falar. Nunca coloque a culpa em nenhum irmão pela sua condição espiritual. Nunca. Porque o véu já foi rasgado. Ninguém pode te colocar lá dentro. Só você pode entrar. Nunca coloque a culpa. Ah, irmão fulano, não gosto da carequice do Rogério, não gosto do jeito que ele fala. Você não precisa gostar de mim, irmão, mas entre no Santo dos Santos. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Ninguém pode me colocar lá, só eu posso entrar. Nem o marido pode colocar a esposa no Santo dos Santos, nem a esposa colocar o marido no Santo dos Santos. Eles podem ser um facilitador, mas colocar não. Só você pode entrar. Ninguém pode entrar por você. Então o homem maduro, ele entra no Santo dos Santos. Se você não consegue, irmãos, eu vou te dar uma dica. Cola com os irmãos que conseguem. Estou falando sério.
Cola com os irmãos que estão buscando isso. Tem gente que às vezes está na vida da igreja, desculpe a franqueza. Eu não sei o que ele está fazendo, está olhando a paisagem. Mas nós não estamos olhando a paisagem, nós estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você vê que fulano, beltrano, ciclano tem essa perspectiva de olhar e você não consegue, cola com ele. Cola com ele, irmão. Faça grupo de oração, faça grupo de leitura da palavra. Entre no Santo dos Santos. Não deixe que nada dessa terra, irmãos, te segure. Que nada se torne empecilho para você. E na quinta advertência, nós somos encorajados a correr a corrida e não nos afastar da graça. Estamos na era da graça. Mas a era da graça também é a era da corrida. Veja, Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 9: corro, não sem meta. Luto, não como desferir os golpes no ar. Mas uma coisa, depois ele fala aos Filipenses, não é isso? Uma coisa faço, prossigo para o alvo. Amém. Irmãos, que nós na vida da igreja tenhamos essa consciência. Prosseguir para o alvo. Para onde você está prosseguindo? Para o alvo. Amém. Nem todos. Estou falando sério. Mas nós, pela fé, agora vamos dizer, estamos prosseguindo para o alvo. Amém. Se você ainda não crê no Senhor Jesus, você pode estar botando a mão na cabeça e esse irmão está falando tanta coisa pesada. Mas o alvo, Paulo fala, é o prêmio da soberana vocação de Deus, ou chamamento de Deus, Amém. em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não estou dizendo que ser crente na vida da igreja vai ser só sofrimento, pelo contrário. Para mim, é uma grande alegria, é um grande gozo, porque é espiritual. Agora no mundo não tem jeito, você sendo crente ou não sendo crente, você vai passar por tribulação, mas que nada disso te impeça de correr para o alvo. Amém. Aqui, agora em Romanos 7 fala uma advertência sobre pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente, irmãos, não vamos falar isso muito agora, mas mais para frente. É você deixar de reunir, é um pecado premeditado, deliberado. Você não quer mais congregar, você quer viver para você mesmo. Então, cuidado com esse pecado deliberado. Reúna, congregue, Amém. seja fortalecido. Amém. E mais uma aqui fala, uma advertência sobre desistir do direito de primogenitura. Nossa. Irmãos, nós já temos o direito de primogenitura. O direito de primogenitura é o direito de herdar. Quando nós cremos no Senhor, nós diremos lá, né? Se somos filhos, somos também herdeiros. Amém. Mas quando Paulo escreve aos Gálatas, o que ele fala? Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Então, se você quando nasceu, foi salvo, isso daqui já é a sua herança. Você saiu do Egito para entrar no reino. Tanto o reino no milênio, quanto o reino eterno no novo céu e na nova terra. Esse já é seu direito de primogenitura. Mas, na época do reino temporal, na velha criação, que vai ser a restauração do tabernáculo caído de Davi, só os que não desprezaram o direito de primogenitura poderão entrar. Os que desprezaram, isso nós veremos numa série de mensagens mais para frente, eles passarão por disciplina. Nossa. Porque Deus seria injusto de dar o mesmo galardão para Paulo do que dá para mim. Na vida da igreja não há hierarquia, irmãos. Não há. Mas no reino haverá. Sabia disso? No reino, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. No reino, não pensa que todo mundo vai ser igual no reino, não. Não. No reino, aqueles que pagaram o maior preço brilharão como o sol. Os que pagaram um preço menor brilharão como a lua, como reflexo. E os outros, que eu acho que vai ser a galera aqui, a turma, eu estou incluído, vai ser uma estrelinha. Oi? A diferença de esplendor, mas todos estarão no reino.
Aquelas 24 coroas dos 24 anciãos que depositam ao pé do Senhor não é para a gente não, irmão. Se tem aqui alguém que vai... Olha, mas aquela ali é só para... Não tem um negócio de top 10. Aquelas dali, irmão, é só de Paulo para cima. É só de apóstolo Paulo para cima. Mas, irmãos, sobre o reino temos muito que falar em pouco tempo. Não podemos falar. Mas o detalhe é esse. Você quer reinar com o Senhor? Amém. Agora eu vou te fazer a pergunta que não quer calar. Você está disposto a pagar o preço para reinar com o Senhor? Viu como é que diminuiu os amém? Mas é isso mesmo. Porque nós somos assim. Mas eu te garanto uma coisa. Se você estiver seguindo o Cordeiro, junto com aqueles que seguem o Cordeiro, por onde quer que ele vá, a sua chance de reinar com o Senhor aumenta muito. Amém. Entende? O que vocês dizem? Amém? Amém. Amém. Vamos nos ajudar mutuamente? Amém. Vamos, Simone, orar uns pelos outros. Vamos edificar a igreja. Vamos, Edson. Amém. Vamos nos tornar companheiros de Cristo. Amém. Vamos confiar na intercessão do nosso sumo sacerdote celestial. Amém. Vamos valorizar o chamamento celestial. Amém. Não vamos ser aqueles que estão um no seu negócio, outro no seu casamento e outro no seu campo. Não vamos ser esses. Vamos ser as virgens prudentes. Amém. Vamos ser os servos fiéis. Amém. Vamos ser os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Amém. Pela fé. Amém. Amém. Eu fico por aqui. Amém.